confiança, essa qualidade fundamental que a gente precisa, que é ter essa certeza, ter esse conforto, confiar de que existe uma ordem, de que existe uma estrutura, que as coisas não são por acaso, que você não está abandonado nesse mundo material, nesse universo por acaso. Essa confiança no nosso ser, e à medida que nós vamos despertando, nós vamos avançando, a gente vai percebendo como as coisas têm uma razão de ser superior. Acho que uma das piores coisas talvez na vida é viver com esse ceticismo, viver talvez com esse ateísmo, talvez, de que realmente somos frutos do acaso e que as coisas não têm sentido. Por um outro lado, também a gente não quer ir nessa fé cega de que Deus vai fazer tudo ou que tudo está aqui, mas sem fazer o nosso trabalho. A gente tem que encontrar esse meio termo, e por isso essa espiritualidade prática, esse autoconhecimento, esse despertar da consciência, é a gente ir fazendo esse trabalho interior e vendo como essas inteligências da vida, do universo, vão te respondendo. E aí é quando você vai criando essa confiança de que você realmente não está sozinho nisso, de que realmente existe um propósito, de que realmente tudo o que acontece com você tem algo mais sublime, que você tem uma missão, um propósito para cumprir. Quando a gente vai criando essa confiança, a gente vai se afiançando nesse caminho espiritual, porque se a gente não confia, a gente não investe, não é assim? Você vai investir numa empresa, num negócio, não, que você sabe que não tem futuro? Então, a primeira confiança que a gente tem que ter aqui é em nós mesmos. E muitos vídeos desse canal falam, né? Eu traduzo, né, o que grandes personagens da história falaram, grandes sabedorias, de que você é muito importante. Mas não no sentido egóico, não é no sentido do que você faz na sua vida, dos bens que você tem ou não tem, senão no sentido de que se você está fazendo um trabalho interior, se você está lutando, trabalhando pelo despertar da sua consciência para ser um veículo do bem, do Cristo, da divindade aqui na matéria, você é muito importante. E sem você saber, muitos mestres, muitas inteligências divinas depositam em você essa confiança de que você pode fazer algo, de que você pode ser um instrumento do bem. Mas primeiro você tem que fazer aqui dentro. Então a gente não pode compartilhar luz se a gente não tem luz. Por isso que o objetivo desse canal é que a gente fabrique a nossa própria luz. Então essa confiança não é baseando no estado da sua vida atual, porque também o nosso mundo atual faz a gente depositar ou determinar o nosso valor de acordo com o status social que a gente tem na sociedade, com a nossa conta do banco, com o nosso título universitário, a nossa posição, o nosso cargo. Isso, na atenção plena, no caminho espiritual, não tem nada a ver. Mas você precisa encontrar esse valor, e você vai encontrar à medida que você vai fazendo. Então, eu te convido, faça realmente, confie em você e deposite em você essa energia. Faça suas práticas. Confie que se você meditar diariamente por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você vai perceber muita coisa que hoje você não percebe. Confia que se você analisar, se você refletir sobre os eventos da sua vida, se você buscar um sentido neles, você vai encontrar muita sabedoria. Então, essa confiança espiritual de saber que não importa a circunstância material em que nós nos encontramos, o universo precisa da gente.
E se eu fizer a minha parte, o universo vai me dar. Porque sim, talvez lá no mundo, às vezes, a gente pode dizer, nossa, uma pessoa teve sorte, ou tal coisa aconteceu, ou eu me esforço tanto e não... Mas aqui no espiritual, se a gente tem essa paciência, se a gente se desapega de tantas ilusões, de tantas coisas e confia e faz, né? Porque não é ficar de dedos cruzados aqui, eu confio em Deusinho e Deus vai me mandar. Não, eu tenho que fazer o trabalho. Eu tenho que confiar em mim mesmo, nas coisas que eu tenho dentro de mim. E se eu confio, realmente eu faço as coisas. Porque eu sei que é um bom investimento. Então, essa confiança a gente tem que construir. E a gente tem que cada vez mais ter essa comprovação de que isso é assim. Por isso que esse caminho espiritual é de fazer a nossa própria luz, é de saber por mim mesmo que isso é assim. E não ficar acreditando que sim, que não, nas coisas que nos falam. E se a gente vai fazendo isso, a gente vai criando um coração confiante. Esse coração que, passe e aconteça o que aconteça, ele confia que tudo está dentro dos planos. E ele percebe que tudo isso na nossa vida, esses eventos, essas circunstâncias, são como esse treinamento divino. Fortalecer os músculos da nossa alma. Então aqui eu anotei algumas coisas que a gente pode confiar, que é parte do controlável. Confie na sua capacidade, confie na sua capacidade de observar. Confie nessa consciência que pode absorver as coisas que acontecem. Confie estando aberto e atento à vida. Porque de nada serve a gente saber ou confiar que Deus vai enviar as coisas que o nosso ser nos está preparando, se a gente vai com medo pela vida, se a gente vai desconfiando, se a gente vai fechado a certas ideias, e a gente não pode ver as portas abertas. Então eu tenho que estar confiando, mas vendo os sinais da vida, conversando com ela, buscando essas coisas. Porque se eu confio, mas estou com o olho fechado, não vou ver as coisas acontecendo. Confie na sua capacidade de refletir e absorver a sabedoria que contém a vida. Porque no fim, esse teatro algum dia vai apagar, vamos sair do cinema, e o que a gente vai levar disso é a lição, é o aprendizado que a gente tirou de tudo isso que estava acontecendo enquanto a telinha estava acesa. E para a gente aprender isso, a gente tem que confiar que a gente tem isso dentro, essa consciência que reflete, capaz de transformar uma adversidade em um aprendizado, em algo novo, em uma virtude. Confie na sua capacidade de crescer e aprender. Confie de que você tem tudo dentro de você, se você se preparar bem, para que o que acontecer na sua vida te fazer mais forte, te fazer mais inteligente, te fazer mais paciente, te fazer mais compassivo, mais bondadoso, fazer mais altruísta, mais inteligente, o que seja. E confie na sua capacidade de conhecer, de poder absorver essa experiência humana, de poder ver. E acho que aqui a gente se frustra muito pela situação em que o mundo se encontra atualmente, porque a gente pensa que conhecer é só coisa boa, que a gente só pode conhecer as coisas do céu, as coisas da consciência, mas nesta época, principalmente, a gente veio conhecer muito da maldade. Não fazer a maldade, mas ver como ela funciona. E obviamente a gente também tem ela dentro. E só assim a gente vai poder valorizar realmente. Então, no mundo caótico, no mundo de corrupção, no mundo de mentiras, no mundo de... Isso é o que a gente pode conhecer. Infelizmente, muitas vezes a gente conhece sofrendo, passando pela dor disso. Mas como consciência, e falando lá, voltando no tempo lá da paciência, é muito rápido, é muito curto, é muito... Por mais que pareçam anos aqui. Então, entenda que você
está conhecendo isso. Confie de que tudo isso daqui, bem absorvido, é conhecimento. De baixo e de cima.